Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Nós estamos na EBD Online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. O meu nome é Nancy e quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos. Hoje é domingo, 1º de maio, e nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho de Marcos, da revista Compromisso, os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. E hoje nós chegamos ao estudo 5 da revista, desse trimestre, e eu quero só dar uma recapituladinha e lembrar aos irmãos, que o Evangelho de Marcos, ele se concentra nos últimos dias da vida de Jesus. E Marcos, ele se preocupa em contar as ações, os atos que Jesus realizou, Também quero lembrar aos irmãos que os evangelhos não são biografias, eles são fatos, são histórias verídicas que Jesus praticou. Marcos conta essas histórias, para o povo gentil. Ele escreve seu livro para esse povo, destinado a esse povo, aqueles que não são judeus, E realmente eu quero dar as boas-vindas aos irmãos, Dizer que nós estamos no estudo 5. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Marcos. Antes nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada a Deus por esse dia, pela manhã, pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor. Te agradecemos pela Tua graça infinita sobre nós, ó Deus, que tem nos alcançado, ó Deus, um povo gentil, ó Deus, que não era a raça para que Tu veio, as pessoas, o povo para que Tu veio, mas a Tua graça, o Teu amor nos alcançou, Senhor. E nós te louvamos e te engrandecemos por isso. Te pedimos que Tu abençoe, Senhor, o estudo deste domingo, da nossa EBD online, que Tu abençoes a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que está conosco, acompanhando neste domingo, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, estar cuidando da vida de cada um, da família, das aflições, das necessidades, como nós podemos ver, Senhor, aqui no Teu livro, na Tua palavra, que o Senhor se preocupa com as pessoas de uma maneira individual, Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te peço que Tu cuide de cada um de nós, daqueles que estão tristes, daqueles que estão alegres, Senhor, daqueles que estão doentes. Que Tu possas estar, Senhor, visitando cada lar nesta hora. E fale através da nossa voz. Estamos como instrumento Teu, Senhor, nas Tuas mãos. Te pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós e que Tu perdoes, sobretudo, ó Deus, os nossos pecados, que Tu limpe os nossos corações e que Tu nos ajude a viver segundo o Teu querer, sem hipocrisia, sem ritos, sem coisas, ó Deus, que fazemos para alcançar, para ser melhores, como a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós precisamos estar com o nosso coração puro, limpo, que nós precisamos ter uma vida devota, Senhor, a Ti, somente a Ti. E que as tradições, aquilo que criamos por obras humanas, não tem valor, Senhor, para o Teu reino. Nos ajude a entender a Tua vontade sobre todas as coisas. E fica conosco, Senhor, a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas, agradecer a oportunidade, de estar aqui com os irmãos, estudando esse capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Quero começar o estudo de hoje com o nosso querido textuário. O nosso textuário se encontra, nós vamos ler todo o capítulo 7 de Marcos, e ele está lá no versículo 6 e 7. E nós lemos assim: Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nosso primeiro tópico do nosso estudo, da nossa revista, é o mau uso das tradições. E eu quero começar lendo o versículo 1 do capítulo 7, que diz assim: Ora,
Então reuniram-se os fariseus e escribas de Jerusalém e chegaram a Jesus. E vendo eles que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, vasos, jarros, e metal e camas. A razão de ser dos fariseus era de preservar e demonstrar as leis de Deus. Em seu zelo em cumprir tal missão, eles elaboravam um sistema próprio de interpretação que se tornou um corpo de tradições. E muitas vezes essas tradições elas eram colocadas acima das escrituras. A lavagem cerimonial era uma dessas elevadas tradições. Nestes versículos de 1 a 4, nós percebemos que o conflito entre Cristo e os fariseus sobre a questão básica da fonte da autoridade, e nós percebemos também que os fariseus se sentem incomodados com o estilo de vida proposto por Jesus. Para os fariseus, os ritos e as tradições são mais relevantes que a revelação viva de Deus. Jesus era a revelação viva de Deus para os homens. O excesso do preciosismo pelas tradições e pelos ritos jamais devem substituir uma vida submissa e rendida ao senhorio de Cristo. Os fariseus, com as suas tradições dos anciãos, eles estavam com as suas ordens e os seus ensinamentos dos venerados rabis. Dos venerados rabis do passado, que estavam enraizados em um conjunto de 613 regras, com o fim de regular cada aspecto da vida das pessoas. Mas Jesus ele afirma que o mau uso dessas tradições e fanatismo jamais devem substituir a vida rendida ao senhorio de Cristo. E o que realmente importa com a vida com Deus é o que realmente fazemos para Deus com sinceridade e com pureza de coração. Não cerimônias, não rituais, né? Não atitudes externas. O que importa para Deus é o que nós fazemos com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo. Prosseguindo no nosso capítulo 7 do livro de Marcos, né? Nós vamos ver aí o que realmente importa na vida com Deus, né? Então, eles continuam querendo encontrar algo para tirar a autoridade de Jesus, né? Nós vemos a partir do versículo 5 que eles interpelam Jesus, eles interrogam Jesus, né? Como diz a Bíblia, ó. Interpelaram os fariseus e os escribas porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes, chegamos no nosso texto áureo, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. O que está por detrás dessa pergunta? Era uma sugestão de blasfêmia. O que eles queriam dizer aqui para Jesus era, se você é realmente um rabino, um mestre, tão santo como nós, que nós somos fariseus, somos rabinos. Eles, nesse evento, eles estavam vindo de Jerusalém e vieram realmente pesquisar, né? E tentar encontrar em Jesus algo
que desqualificasse a sua ação, né, o seu reino aqui. Então eles falaram, se você realmente é um rabino tão santo e tão justo e versado na lei como nós, então deveria saber que não comemos sem essas práticas e sem esse ritual de lavar as mãos. Aqui eles eram conhecedores da lei, eram homens instruídos na lei, conheciam essas 613 leis e procuravam fazer tudo conforme a lei. Então aqui Jesus, nesse versículo 5 e 6 e 7 e 8, ele cita uma passagem bem conhecida deles, né, que está lá em Isaías 29, 13, que fala assim, o Senhor disse, visto que este povo não se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente eles aprenderam. Então, Jesus cita esse texto de Isaías 29, né, para que eles lembrem, né, que ele está ali para cumprir a palavra de Deus. E que não vale a pena e que não é importante para Jesus que a gente viva rituais, pratique rituais fanáticos, com a intenção de provar que nós somos melhores, que somos mais justos, que somos mais conhecedores da palavra, mas que o importante é que nós tenhamos um coração voltado ao senhorio de Cristo. Então Jesus aplica a palavra de Isaías a esses líderes religiosos, que eles podiam proferir as palavras corretas e fingir uma devoção a Deus, mas que o coração deles estava longe de Jesus. Então Jesus atacou a verdadeira condição do coração que eles tinham. O problema era, bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. A preocupação com os mínimos detalhes da vida diária os levava a esquecer a finalidade da lei de Deus. Eles honravam a Deus com os lábios e esqueciam que não sentiam um amor genuíno por Deus. Jesus sabe se o que estamos fazendo para Ele vem do coração ou não. Como você tem devotado sua adoração a Deus? Ela tem brotado de um coração cheio de amor e gratidão a Deus ou tem sido um ritual, um ativismo religioso que você tem praticado diariamente? Ah, não, eu vou à igreja porque eu canto, eu vou na igreja, eu faço isso para Deus porque eu dou essa oferta. Não, Deus quer um coração puro, a sua oferta tem que chegar pura, de um coração puro, não de uma obrigação, não de uma ordenança humana, mas de uma sinceridade brotada do teu coração em gratidão ao que Deus tem feito por você. Continuando, a partir do versículo 9, nós lemos que Jesus lhes disse ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem não disser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e a sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus aqui está falando do perigo de se manipular a palavra de Deus. Em nome de Deus, as pessoas falarem e fazerem coisas que não estão segundo a vontade de Deus. Então, Jesus fala assim, vós mesmos transmitiste essa tradição e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Os religiosos, eles usavam a lei para o benefício próprio. Eles achavam que podiam honrar a Deus sem honrar aos pais. Corbã, essa palavra no versículo 13, ela é um voto, né? Corbã é um voto que eles colocavam efetivamente a tradição acima da palavra de Deus. Esse voto, ele invalidava o mandamento da lei,
em prol dos seus próprios benefícios. Essa palavra corban em hebraico, ela significa presente consagrado a Deus. Qualquer coisa sobre a qual esta palavra tenha sido pronunciada era irrevogavelmente dedicada ao Senhor. Então, essa é uma falsa doutrina que Jesus condena, né? Pois com essas tradições, eles destruíam o mandamento que exige que seus filhos honrem seu pai e sua mãe. Nesse exemplo, Jesus deixa claro a esses líderes religiosos hipócritas que as leis de Deus deveriam ser a verdadeira autoridade na vida das pessoas. Um mandamento de Jesus é honrar pai e mãe. Então, se um pai ou uma mãe dessas pessoas tivessem uma necessidade financeira sobre uma propriedade, por exemplo, precisassem morar naquela propriedade e eles tivessem consagrado ela ao Senhor, eles falam, não posso te deixar morar ali não, porque aquilo ali é um lugar consagrado ao Senhor. E para Deus o mais importante é o cuidar das pessoas, cuidar da família, cuidar dos nossos pais. E eles invalidaram essa lei de Deus, né? Um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. Então, e aí eles começam, né, continuam falando, né, sobre a imundície, né, sobre o que vem a ser imundo, o que torna uma pessoa imunda, né? E a partir do versículo 14, nós vamos ver que Jesus estava convocando de novo a multidão e disse-lhes: ouvi-me todos e entendei que nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para um lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é o que o contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, como a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a soberba, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do coração do homem e não podem, e são o que contaminam o homem. Então, aqui nesse trecho, Jesus ele advoga que as coisas que entram, né, em nós não podem ser imundas, elas também não podem ser limpas, porque em nenhum sentido espiritual do termo essas palavras são imundas. Só as pessoas podem realmente ser contaminadas. Então, o que contamina a pessoa são as suas ações. Jesus está dizendo aqui, não o que você come que te contamina, mas as suas ações, os seus pensamentos são o que contamina você, né? E aqui nesse pedaço, no versículo 20 ao 23, ele destaca 12 pensamentos pecaminosos que começam no coração, né? 6 desses pensamentos são atos pecaminosos individuais e 6 são atitudes e princípios. Nós observamos que as atitudes pecaminosas, sejam realizadas ou não, elas são consideradas pecado. E aí Jesus destaca 12, né? Adultério, a pessoa que tem uma atividade sexual que não seja com seu cônjuge. Prostituição, vários tipos de atividade sexual extraconjugal. Homicídio, tirar a vida de outra pessoa. Furto, apropriar-se de alguma coisa que pertence a alguém. Avareza, necessidade irrefreável de ter mais para si. Maldade, fazer o mal apesar do bem que recebeu.
uma malícia. Engano, enganar ou iludir pela mentira. Dissolução ou ausência pelo prazer da luxúria, ou a ânsia pelo prazer da luxúria. Comportamento imoral que não é dissimulado, nem refreado. Inveja, desejo ou alguma coisa que pertence a outro. Calúnia ou blasfêmia, destruir a boa reputação de alguém. Soberba, afirmar ter uma inteligência ou importância superior a outra pessoa. Loucura, incapacidade de discernir entre a moralidade e a imoralidade. Nós precisamos reconhecer que esta lista retrata fielmente o mal que há no coração humano. O único remédio é um novo coração. É impossível ter uma vida aceitável a Deus com os nossos corações contaminados, longe da sua graça purificadora. Todos esses males procedem do coração, mesmo que eles não sejam realizados, né? Eles saem de dentro do coração da pessoa. São esses atos, são essas atitudes que causam a contaminação. Jesus, ele quebra um grande paradigma a respeito de onde procedem as imundícies. O que entra pela boca, ele é digerido e é eliminado pelo aparelho digestivo. Mas o que é gerado pelo coração, ele se impregna em toda a vida e somente a graça do Senhor pode digerir e eliminar as toxinas da vida. Jesus coloca o dedo na ferida quando ele afirma que o que torna o ser humano impuro, imundo, é a intenção do coração. Como ele diz no versículo 20, né? O que sai do homem, isso é o que o contamina. E aí ele faz essa lista de 12 atos, né? De 12 atitudes e ações e diz: ora, todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. Muitos de nós nos encontramos enclausulados em nossas práticas, em nossas tradições religiosas e não ouvimos mais as verdades de Deus. Nós somos orgulhosos, somos soberbos, somos avarentos e nós ficamos só praticando ritos e não limpamos o nosso coração daquilo que realmente traz, contamina a nossa vida e a vida de outros. Jesus nos adverte que precisamos estar atentos aos produtos produzidos por nossa mente e por nosso coração, pois servimos a um Deus que exige de nós santidade em nossas ações. Atitudes e pensamentos e sentimentos, né, como nós podemos ler lá em Tiago 4:1, que diz assim: de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Nenhum rito religioso do mundo pode mudar o coração de uma pessoa. O Evangelho, ele trabalha de dentro para fora. Ele promove uma motivação interna necessária para adquirir um caráter justo e para livrar-nos de toda a impureza e de todo o acúmulo de maldade. Quando um homem experimenta o governo de Deus, ele é capaz de viver uma vida diferente. É isso que Jesus nos convida, a nós nos examinarmos, né? A nós mesmos e vermos quais são o que tem nascido no nosso coração, o que tem brotado em nosso coração, que vai tornar nossa vida impura, para que outras pessoas não conheçam Jesus, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, como as malícias, como o dolo, como a inveja e a loucura. E nós precisamos estar atentos a esses sentimentos, né? A essas atitudes que nos deixam impuros diante de Deus. Não lavar as mãos
né, ou cumprindo um ritual, é que vai trazer contaminação para dentro de nós. Continuando, agora, né, nós chegamos a uma parte onde Jesus vai realizar um milagre, né? A partir do versículo 24, a mulher cirofenícia, Jesus, depois de dar essa explicação aos seus discípulos, né, sobre o que é ser puro e impuro, ele vai para as terras de Tiro e Sidom, versículo 24. E tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, ele não podia se ocultar, porque as pessoas se maravilhavam dessa doutrina de Jesus, né? Eles ficavam maravilhados do poder de Jesus. E também as pessoas queriam receber milagres. Então, elas, quando sabiam que Jesus estava no lugar, elas se ajuntavam para conhecer Jesus e para receber dele algo que elas precisavam, né? Então, uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher, ela era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha um demônio. Esta mulher, o 26, 27 agora. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Nesse encontro com essa mulher cirofenícia, Jesus ilustra que havia dito sobre pureza e impureza, até o versículo 23. Então, os descendentes de Abraão, aqueles piedosos, eles agradeciam diariamente a Deus por não terem nascido gentios, porque eles eram um povo escolhido, né? Eles não eram impuros. Então, em Tiro, essa região, ela era predominantemente gentílica. Jesus rejeita essa distinção e torna claro que o evangelho foi planejado para todos. A base de ser aceito por Deus não é uma questão de etnia, mas de um relacionamento com a pessoa de Jesus. A ênfase dessa narrativa, a partir do versículo 24, não está na expulsão de um espírito maligno. Não, senhores. O importante desta parábola de Jesus e do diálogo que ele tem com esta mulher, ela gira em torno do filho e de comida, isto é, de pão e de migalhas. Tiro, essa cidade, ela estava localizada a cerca de 80 quilômetros a noroeste do lago da Galileia, de onde Jesus vinha, no litoral do mar Mediterrâneo. O território do Líbano moderno hoje. A Fenícia era parte da Síria na época. Apesar de muitos judeus residirem ali, esse povo judeu, né, e sírio-fenício, eles não eram amistosos, eles tinham uma certa desconforto entre eles. E Tiro também era uma cidade conhecida por sua imoralidade. Então, a partir do versículo 24, Jesus deixa claro que ele sai da Galileia, ele encerra ali o seu ministério, e aqueles que se consideravam justos, os fariseus, os saduceus, eles não reconheciam a necessidade de Jesus, desse doutor. Então, essa notícia que ele chega a Tiro se espalha. E as pessoas vão, né, atrás de Jesus, porque elas têm necessidade e querem que Jesus supra essas necessidades. Então, ele se dirige para lá, né, e tão logo se ouvir sobre ele, essa mulher vai ao encontro de Jesus. Ela era sírio-fenícia de nascimento, grega. Culturalmente falando, ela não tem nenhum direito às promessas que Deus fizera a Israel. Além dela não ser israelita, ela era grega,
segundo os rabinos, ela tinha o infortúnio de ter nascido mulher, né? Também era uma outra questão. E que ela era uma pessoa duplamente desqualificada, porque ela, como podia esperar, ela ia fazer um pedido em favor também de sua filha, que também era impura na visão dos judeus, porque também tinha uma possessão demoníaca. Ela, entretanto, com um profundo respeito, ela se aproxima de Jesus, cai aos pés dele, intercedendo em favor de sua filha, clamando pela cura da sua filha. E em resposta a esse insistente apelo dessa mãe, Jesus conta essa parábola. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. No versículo 27. O chamado de Deus a Abraão marca a prioridade dos israelitas, um conceito ensinado nas Escrituras. Jesus, ele concentra o seu ministério servindo os judeus, uma prioridade que ele afirma ao dizer primeiro os filhos, que são os judeus. E é evidente que uma família não priva seus próprios filhos a fim de alimentar os animais da casa. Embora essa mulher reconheça a primazia de Israel, que eles deveriam receber primeiro os ensinos de Jesus, as curas, ela crê que a concessão ao seu pedido não privará os filhos de comerem o que quiserem. Jesus vai para os judeus, alimenta os judeus, mas eles rejeitam esse alimento. E essa mulher diz, então essas migalhas que eles rejeitam é a que eu quero receber. A graça de Deus, ela é muito maior, né? Ela é mais do que suficiente para atender às necessidades nossas e das outras pessoas. Ela se satisfará com as migalhas, essa mulher. O alimento é deles, mas o que vai cair que eles não querem, que eles rejeitam, eu quero. Então, a fé dessa mulher gentia, ela não consistia no fato de que ela dá a Jesus uma resposta rápida, mas no fato de que com o seu sim, Senhor, mas ela reconhece que o doador do pão da vida é Jesus. Então, ela se declara satisfeita com uma migalha daquilo que está destinado a Israel. Jesus novamente testa a fé dessa mulher, dizendo, podes ir, o demônio já saiu da tua filha, no versículo 29. Ela foi informada de que a criança tinha sido liberada. Ela estava muito longe de casa, mas então ela crê na palavra de Jesus. Ela tem o poder, ela sabe que esse poder, ela tem esse conhecimento que esse poder pertence somente a Deus, de curar. Então, sem qualquer dúvida externa, qualquer evidência, ela acredita na palavra de Jesus e vai para casa e encontra sua filha dormindo na cama. Apenas uma migalha de Jesus traz uma satisfação indivisível. Essa mulher viu a sua filha curada. É uma resposta positiva, né, dessa mulher gentia a Jesus. Os gentios, eles respondem com muita facilidade, aqueles que não eram escolhidos, né, a Jesus. A mulher cirofenícia, ela é uma porta-voz para o mundo não judeu, que se tornará beneficiado da generosidade do Messias, depois que a divina misericórdia foi sido oferecida a Israel. Essa mulher cirofenícia, ela entendeu a supremacia de Cristo. Por ser pagã, impura, ela não tinha o direito de implorar a misericórdia de Jesus, mas ela foi testada numa demonstração de fé, né? E nesse milagre de fé que essa mulher cirofenícia, impura, pagã, que não tinha direito a essa salvação, ela nos ensina, nesse milagre dessa
cura que não está voltada para esse milagre, mas para a salvação dessa mulher, nós entendemos que diante das aflições e das adversidades, elas serão superadas quando temos um encontro com Jesus. Esse encontro dessa mulher sirofenícia com Jesus fez toda a diferença. Ela desenvolveu a fé dela, ela teve humildade, ela se prostrou diante de Deus falando: eu não tenho competência, poder para resolver esse problema, mas o Senhor tem, e eu quero um pouquinho dessa migalha. Quando nós nos prostramos, reconhecemos nossa insuficiência, rendição diante daquele que tem todo o poder. Não existe problema maior que a nossa fé. Nós devemos nos manter firmes para superarmos os limites das dificuldades. E nós também entendemos que a vitória é filha legítima, soberana, da soberana e maravilhosa graça de Deus, da nossa atitude assumida ante as aflições da vida. Essa mulher teve uma atitude de fé. Tudo bem, Senhor. Então eu vou aguardar uma migalha para alcançar a minha vitória. E Jesus continua, realizando milagres, Agora, Jesus chega para curar um surdo mudo, A partir do versículo 26, nós lemos que, de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Voltou de novo para lá. Então lhe trouxeram um surdo e gago e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Eles se maravilhavam de uma forma sobremaneira, dizendo: tudo que ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Jesus continua entre os impuros. A obra que ele tinha realizado entre os judeus, ao estender seu ministério entre os gentios, ele torna claro que os homens e mulheres de todas as nações são convidados a viver sob o seu governo. Em Isaías 35:5, as pessoas estavam dizendo: quando o Messias vier, abrirá os ouvidos dos surdos. Ao fazer exatamente isso, Jesus adiciona mais uma evidência sobre a sua identidade. Na Decápolis, os amigos de Jesus que trouxeram a Jesus um homem surdo, que mal podia falar, por causa da sua dificuldade de falar, a intercessão deles era praticamente útil. Eles precisavam falar para Jesus. Ele não ouve e ele não fala, é um pouco gago. Então, Jesus precisava se comunicar com ele em sua própria maneira, longe da intervenção daqueles que insistiam em ajudar. Jesus, ao conversar com o homem surdo, ele vê as limitações, E aí ele conhece um pouco sobre Jesus. Ao levá-lo à parte, Jesus está dizendo para ele assim: eu o valorizo como um indivíduo. Esse relacionamento pessoal ajuda a enfatizar que o poder da cura vem de dentro de sua própria pessoa. Jesus adapta a sua comunicação à falta de habilidade do homem em entender. Sabendo que o homem não fala corretamente, porque não ouve adequadamente, Jesus coloca os dedos nos ouvidos do homem. Então ele cospe e toca a língua do homem. Passo a passo, ele ganha a confiança à medida que comunica que está ali para ajudar. Então Jesus, com uma profunda expressão de emoção, ordena: Efatá, abre-te. E o homem é curado de sua dupla aflição.
Seus ouvidos são abertos, sua língua é liberada. Como resultado, ele começa a falar claramente. Efatá, não há nenhum impedimento, não há nenhum encantamento mágico. É apenas uma palavra na língua aramaica, significando seja aberto, abre-te. A linguagem normal para Jesus. Abrir os olhos e os ouvidos para que todos o conheçam. Nossa vida, né, deve promover esse espanto, né? Eles aqui no versículo 37, como a gente vê, com grande espanto, o povo começa a contar todas as coisas que Jesus está fazendo o bem para todos. Mas por que razão Jesus lhes ordenou que não falassem disso? A ideia deles, do Messias, está ligada à cura. Eles não estavam tão interessados no que Jesus faz do que como quem Jesus é. Jesus, ele quer que as pessoas tenham uma compreensão mais profunda dele. Jesus não se utiliza do seu poder para atrair as pessoas. Os milagres realmente acontecem, mas para atender às necessidades humanas. E nós precisamos promover esse espanto na vida das pessoas. Jesus um dia falou: abre-te os seus ouvidos e os seus olhos para mim. E ele nos tocou. E ele fez em nós um milagre de ouvir a sua voz. E ele pôs em nossa boca uma mensagem a ser proclamada. Jesus nos tocou. E o desejo de Jesus é que nossa vida apresente a outros o seu governo. E que nós possamos dizer a outros que ritos, que fanatismo não fazem diferença para que nós tenhamos uma vida de comunhão com Deus. Nós precisamos ter uma vida transformada, de dentro para fora. Jesus, somente Jesus, pode mudar a nossa vida e transformá-la através de sua graça salvadora. Que Deus nos abençoe e nós possamos meditar nessa palavra, nos analisarmos, nos avaliarmos e vermos o que estamos causando, né, na vida dos outros, com os milagres que Jesus tem realizado em nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade e vamos orar para encerrar nossa escola bíblica dominical. Muito obrigada a todos. Pai amado e Deus querido, muito obrigada por este domingo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia que Tu nos dá, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de ler a Tua palavra, Senhor. Nos esclarece através do Teu Espírito o Teu querer sobre nós. Cada um de nós temos um chamado Teu, um compromisso contigo. Que Tu possas abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para aquilo que o Senhor deseja de nós. Nos ajude a viver uma vida segundo o Teu querer, longe, Senhor, das tradições, dos ritos, da religiosidade, dos nossos eus, ó Pai, que nós possamos entregá-los nas Tuas mãos e que a nossa vida, as nossas atitudes possam ser direcionadas segundo o Teu querer. Perdoa, sobretudo, Deus, os nossos pecados, aquilo que tem entristecido o Teu coração, que Tu possa transformar, Te damos liberdade para transformar a nossa vida segundo o Teu querer. Muito obrigada, Deus, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Muito obrigada porque Ele nos ensina através da Tua palavra tudo que nós precisamos ver de Ti, Senhor. Muito obrigada pelos milagres que Tu tem realizado ainda hoje na vida de muitas pessoas. Nós Te louvamos e Te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.